Bom dia, meus queridos alunos. Bem-vindo a mais uma aula de geometria, né, e desenho geométrico. Bem, o conteúdo de hoje ainda é referente à circunferência e círculo, tá? Na aula passada nós vimos os elementos de uma circunferência, né, os ângulos de uma circunferência, que é o que? O ângulo central e um ângulo inscrito, né? Nós vimos também os polígonos inscritos e circunscritos numa circunferência. Nós vimos também o comprimento de uma circunferência. Então, eu quero que fique bem claro, gente, essa parte aqui, né? A área do círculo, tá? A área do setor circular e a área da coroa circular. Então, eu quero que fique bem claro isso para vocês, tá ok? Então vamos lá. Área do círculo. Para que possamos determinar a área de um círculo, né, é preciso que saibamos o que? O raio, né, dessa circunferência, né? Nós temos que ter o que? A medida do raio, né, de uma circunferência para que possamos determinar aí a área, tá? Então a medida da área do círculo ela é calculada por meio que da fórmula abaixo. Essa daqui, ó, é a fórmula que determina o que? A área do círculo. A área que é igual a π vezes o raio ao quadrado, tá? Então eu tenho essa fórmula aqui para determinar a sua área. Então nós vamos ver agora um exemplo de um cálculo da área de um círculo, onde o raio é de 8 centímetros. Então vocês observem que eu já tenho determinado, olha, o raio, né, da circunferência aí. Então, eu quero determinar a área desse círculo. Então, eu vou obter a fórmula, que é o que? A área, que é o π vezes o raio ao quadrado. O π, gente, vocês sabem que ele mede o que? Aproximadamente 3,14, né? O que é o π? O π é a medida da circunferência dividido pelo diâmetro, tá? Então, isso que é o π. Então, sempre vai dar um número aproximado a 3,14, tá? A medida de uma circunferência qualquer, dividido pela medida do diâmetro, eu vou obter sempre um valor aproximado a 3,14. Esse valor nós chamamos de quê? De π, né? Então, eu tenho π vezes o raio ao quadrado. O raio eu já tenho aqui a sua medida, que é de quê? De 8 centímetros, né? Então, eu tenho aqui, olha, raio medindo o quê? 8 centímetros, para determinar o quê? A área, né, desse círculo. Então, logo, a área que é igual, eu vou substituir 3,14 no lugar do π, né, que eu sei que ele mede 3,14, vezes o quê? Vezes o raio ao quadrado. Quanto que é o raio aqui? O raio é 8, eu vou elevar ele ao quadrado, por causa devido à fórmula, né? Eu tenho que substituir dentro da fórmula. Então, 3,14 vezes, então aqui eu tenho, ó, a área, 3,14 vezes 8 ao quadrado, que é igual a quanto? Que é igual a 64. Logo, a área é igual a 3,14 vezes 64, eu tenho o quê? 200,96 centímetros quadrado. Por quê? Porque a medida da área, gente, em metro quadrado, né? Centímetro quadrado, milímetro quadrado, tá ok? Sendo que a minha unidade de medida aqui é em centímetro, então a área vai ser o quê? Em centímetro quadrado. Então, aqui nós temos a área do círculo, quando o raio mede 8 centímetros, é de 200,96 centímetro quadrado, né? Que vai ser a sua área, tá? Então, nós temos aí um exemplo, né? Para calcular o que? A área do círculo, tá? Então, vocês vão ver aí nos exercícios, né? Bastante aí para calcular a área do círculo. Agora, a área de um setor circular, né? Então, para calcular a área do setor circular, que é uma parte do círculo, né? Que nós retiramos do círculo, ó, a parte do círculo determinada por um ângulo central. Então, quando nós pegamos aqui uma parte, né? Um ângulo desse círculo, nós temos o que? Nós temos um setor circular, tá bom? Logo, com a base, né,
da fórmula do círculo, para que possamos calcular a área de um setor circular, essa área daqui, nós primeiramente temos que calcular o quê? A área desse círculo, tá? Através da fórmula, a área que é igual a π vezes R ao quadrado. Então, podemos calcular a área do setor circular, né? Primeiramente, eu vou calcular o quê? A área desse círculo, né? Observe como calcular, olha, a área do setor circular agora, né? Indicado abaixo. Então, eu tenho aqui, olha, um círculo, né? Onde eu tenho um ângulo central medindo o quê? 50 graus e o seu raio mede 12 centímetros. Então, eu quero calcular a área do quê? Essa área aqui do setor circular. Vocês têm que entender também que essa parte daqui, olha, também é um setor circular, né? Aqui nós temos também, olha, um ângulo. Então, eu tenho aqui um setor circular e essa parte aqui, que é o ângulo central, olha, eu tenho um setor circular também, tá? Então, temos um exemplo aqui para calcular, olha, a área do setor circular agora. Então, para que eu possa calcular a área desse setor circular, primeiramente, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular a área do círculo, tá? Então, temos aqui as suas medidas, né? Então, primeiramente, π, que vale 3,14, vezes, olha, veja bem aqui, ó, o raio mede quanto? 12, vou elevar ao quadrado, né? Então, 3,14 vezes 12 ao quadrado, eu vou obter aqui, olha, 252,16 centímetro ao quadrado. Deixa bem lá. Então, determinei a área. Primeiramente, é o que? Determinar a área do círculo. Depois que eu determino a área do círculo, eu vou representar aqui uma regrinha de 3, né? Onde essas grandezas, elas serão o quê? Diretamente proporcionais, tá? Então, a minha primeira razão aqui, olha, da minha proporção, o que vai ser? Vai ser os ângulos, tá? E aqui vai ser o quê? As áreas, tá? A segunda razão. Então, aqui eu tenho 360 graus. O que é esses 360 graus? Por que eu vou colocar aqui 360? Porque é a medida completa, de uma volta completa aqui do círculo, né? Da circunferência, né? Dividido, olha, eu vou sempre dividir por 50 graus, que é a medida aqui do meu ângulo central, tá? Então, eu vou pegar essas duas medidas aqui e vou, o quê? Igualar, né? A área do círculo que foi encontrada. É por isso que eu tenho que determinar primeiro a área do círculo. Peguei a área do círculo que eu encontrei, vou colocar aqui na minha proporção, né? Onde eu quero, então aqui eu tenho a área do círculo dividido por x. Quem é x? X é a área do setor circular que eu quero determinar. A área do setor circular vai ser o valor de x que eu quero encontrar, tá? Então, calculando aqui a proporção, que é o quê? Através, olha, vou multiplicar cruzado, né? 360 vezes x, que é igual a, aqui vai ser 50, né? Vezes, aqui, olha, 452,16, tá bom, gente? 252,16 aí, tá? Logo, calculando, olha, né? As igualdades aqui, eu tenho que x é igual a 62,8. Isso significa que a área do setor circular vai medir 62,8 centímetros, tá bom, gente? Então, para que eu possa calcular a área, né, de um setor circular, basta representar aqui as suas medidas dentro de uma regrinha de 3, tá ok? A área da coroa circular. O que é a coroa circular? A coroa circular, gente, é o quê? É a medida do círculo maior, da área do círculo maior, menos a medida da área do círculo menor, né? Então, vocês observem aqui, olha, que eu tenho dois círculos, né? Um dentro do outro. E ela é concêntrica, por quê? Porque elas possuem o mesmo centro, tá? Elas possuem o mesmo centro. Onde o menor aqui eu tenho 4 centímetros,
né? E o raio maior aqui é de 9 centímetros. Então, dada a fórmula aqui, olha, como eu tenho π aqui, né? E π aqui, eu posso colocar ele em evidência, tá? Multiplicando aqui, olha, pelo raio maior menos quem? O raio menor. Então, aqui eu tenho determinada a área da coroa circular, né? Então, através da coroa circular, eu posso calcular a sua área, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Substituindo na fórmula aqui, através desse exemplo, o que eu vou fazer? A área da coroa circular, que é igual a π, que vale 3,14, né? Multiplicando. Quem é o raio maior? Olha aqui como é fácil. Quem é o raio maior? 9 ao quadrado, com menos. Quem é o raio menor aqui, ó? 4 ao quadrado. Olha lá, né? Então, calculando aqui, eu vou ter o quê? Essa daqui, olha, 3,14, eu vou multiplicar por tudo que tá aqui dentro do parêntese, tá? Que vai dar quanto? 204,1 centímetro quadrado, tá, gente? Aqui vai dar quanto? 65, tá? 9 ao quadrado é igual a 81, com menos 4 ao quadrado, que é igual a 16. Logo, 81 menos 16, que é igual a 65, tá? Então, 3,14 multiplicando aqui por 65, eu tenho 204,1 centímetro ao quadrado, né? Porque o que é a área da coroa circular, tá bom, gente? Então, só para deixar aí bem claro essa parte aqui, né? Da área do círculo, da área do setor circular, da área da coroa circular, para vocês poderem fazer os exercícios aí, né? Sem dúvidas nenhuma, tá ok? Qualquer dúvida, eu vou estar lá no grupo, vamos estar ao vivo no Google Meet para fazermos os exercícios juntos e tirar todas as dúvidas necessárias, tá ok? Fiquem com Deus e um grande abraço.